Já tem. Olá, pessoal, estamos aqui de volta na segunda parte da nossa aula inaugural do curso de formação em constelação e consciência sistêmica do Instituto Aleph, Integração e Consciência de Brasília. Então, nós estávamos falando na aula anterior, na parte 1, sobre as leis sistêmicas. E aí nós vamos novamente aqui dar continuidade à explicação das leis sistêmicas de acordo com os ensinamentos de Bert Hellinger. Lembrando que o curso, que os encontros de constelação, que essas trocas com a visão das constelações, das leis, das ordens do amor, elas têm um objetivo que é melhores relações, melhores relacionamentos em família, em social, no profissional, não é? Saúde mental, certo? Vamos lá, então. Nós estávamos falando sobre a terceira lei. A primeira era o pertencimento, a segunda a precedência, e agora nós chegamos, então, no equilíbrio das relações de troca. As outras leis, elas são muito importantes, claro, mas essa é especial, porque ela vai atuar no que a gente tem de mais gostoso, que são os relacionamentos. O ser humano é um ser relacional por natureza, intrínseca, ou seja, nós já nascemos tendo que nos relacionar. E aí, quando os desequilíbrios ao longo da nossa existência, por vários motivos, a começar pelos nossos traumas infantis, que a gente também deve cuidar, nós trabalhamos isso também no nosso curso, é importante que vocês percebam que essa ordem, essa lei do equilíbrio nas relações de troca, ela começa na nossa infância, na relação com os nossos pais, que deve haver equilíbrio nesse dar e tomar. A lei sistêmica explica para nós, essa terceira lei, de uma forma muito clara, que entre pais e filhos, a relação que nós chamamos de vertical, os pais dão e os filhos recebem. Simples, pais dão e filhos recebem. Porém, pais dão o que têm e filhos recebem o necessário, gente? E a primeira desordem é: pais tentam dar o que não têm e os filhos querem receber mais. Além do necessário. Esse é um problema muito sério, gente. Essa é uma desordem que está na grande, maciça maioria dos sistemas familiares. E muitas vezes a gente leva isso para os nossos relacionamentos lá fora, tá? Vamos caminhando devagar. Então, lembrando, entre pais e filhos, guardem direitinho. Os pais dão e os filhos recebem. Porém, pais dão apenas o que têm. O que o pai e mãe não têm, não receberam para poder dar, não tem como dar. Eu só vou poder dar algo para alguém quando eu estou plena, quando eu tenho algo para oferecer. E os filhos vão receber aquilo que eles realmente precisam e não somente o que eles querem ou desejam. Mas os filhos, ao longo da vida, podem precisar de algo que os pais não têm para dar. E aí, como agir? Como fazer? Essa lei sistêmica é simples, é lógica e é muito esquecida. Nós esquecemos de uma maneira muito fácil o cumprimento dessa lei, tá? Entre o dar e o receber, pais e filhos. Exemplos, então, de desordens nessa relação entre pais e filhos seria algo do tipo: quando alguém diz para um filho, por exemplo, é como se ele nem fizesse parte da família. Ele ou ela nem fizesse parte da família. Dizendo como se um filho fosse tão diferente, mas tão diferente, que é como se nem fosse parte da família. Isso fere brutalmente a lei do pertencimento. Por quê? A lei do pertencimento, ela diz que todos têm o direito de pertencer, Então, quando essas desordens vão acontecendo, elas vão acontecendo de uma forma mesclada. E uma desordem vai puxando a outra.
tá? Se eu entendo que aquele filho, aquela filha, por exemplo, não tem o direito de pertencer, automaticamente vai estar prejudicada também a ordem ou a lei do equilíbrio nas relações de troca. Se ele não pertence, eu vou dar o quê para ele? Não vou dar nada. Vai trocar o quê com quem não pertence? Tenta fazer isso para ver o que consegue. Pois é, então isso aí é um descumprimento ou uma desordem, tá? Outra fala do tipo, eu preciso devolver a meu pai, a minha mãe, a qualquer custo o que eles fizeram por mim. É uma necessidade que o filho ou a filha tem de devolver, é como se fosse um pagar, sabe? Pagar por algo que eu recebi. Ora, como é que eu vou pagar para o meu pai e para a minha mãe o que eu recebi de mais precioso deles? O fato de eu estar no mundo, a vida que eles me deram. Essa é uma dívida impagável. É muita arrogância ou pretensão de um filho ou de uma filha querer devolver aos pais aquilo que foi feito para ele por amor e com muito amor. Ele consegue equilibrar isso quando ele tiver os próprios filhos. Exatamente. Recebi a vida dos meus pais e repasso a vida. Então, esse é um desequilíbrio na relação de troca entre os pais e filhos e, obviamente, fere de uma forma brutal a lei da precedência, porque nós sabemos que, pela lei da hierarquia, os pais vieram antes, tá? Então, eles são automaticamente os maiores e os filhos os menores. Outra desordem, quando um filho diz, por exemplo, meu pai, minha mãe é muito fraca, ela não dá conta. Então, gente, inconscientemente, quando a criança faz uma leitura como essa, se ela acha que o pai ou a mãe são muito fracos, na inconsciência ela se torna maior. E se tornando maior, ela se torna muito arrogante. Isso. Porque ela passa a desprezar quem chegou primeiro e quem deu a vida a ela. Então, ela se torna arrogante. E essa arrogância ela leva para todas as áreas da vida dela. Para a área dos afetos, para a área do trabalho, até no trânsito. A pessoa se torna arrogante. Eu não respeito quem me deu a vida. Vou respeitar o que mais? Eu me torno muito grande, eu me torno maior, e em me tornando maior, eu me vejo com mais poder. E isso se torna perigoso, né? Numa relação, ou qualquer relação, na verticalidade, a gente tem que saber se posicionar e se colocar no lugar devido. Então, nesse caso que nós estamos falando dessa desordem aqui, nós estamos falando do desrespeito à lei da precedência. E, gente, tem várias situações ainda que as leis se enquadram, tá? Que são para filhos adotivos, para crianças que não tiveram a mãe, não tiveram o pai. Então, não fica achando que não dá o meu caso, o caso do outro é muito difícil. Não. A gente consegue, a constelação ainda consegue entrar e ter um bom resultado nesses atendimentos. E nesse caso que foi citado agora pelo Marcelo, a gente não pode generalizar a lei como se fosse igual para todos. É claro que nós estamos falando do básico, do básico, do básico. Essas leis todas, elas se abrem em várias outras adjacentes que vão tendo também as suas minúcias, as suas importâncias e as suas interpretações. Então, não dá para misturar tudo num pacote só. Gravidez gemelar, filho adotivo, é um monte, é uma infinidade, tá? Agora, voltando um pouquinho, uma coisa, muitas pessoas procuram as constelações ou até uma ajuda terapêutica para tratar de relacionamentos, né? A gente está cansado de ver e de falar que a maioria das pessoas que procuram são mulheres, certo? Isso também é muito simbólico. As mulheres procuram mais uma DR do que os homens. Os homens procuram resolver isso de uma outra forma, né? Mas aqui na questão das mulheres procurarem mais pelos relacionamentos, faz todo sentido com isso aqui que a gente está vendo. E o que a gente vê também no curso, junto com a prática, tá? Claro que nesse caso a questão não é no relacionamento afetivo em si, está muito antes ligada a outras questões que precisam ser vistas sob o olhar sistêmico. Que é como eu aprendi a enxergar o mundo. Então, o meu primeiro setênio, os meus primeiros anos de vida são fundamentais para a minha saúde mental no futuro. Com certeza.
Voltando aqui, então, mais algumas desordens. Se eu digo, eu preciso salvar minha mãe, eu preciso salvar o meu pai, e eu entro nessa inconsciência, nesse looping de necessidade de salvar alguém, eu estou, então, trabalhando, me referindo com o desequilíbrio na relação de troca, né? Lei 3, e também estou ferindo a lei da precedência, que é a segunda lei sistêmica, no fato, pelo fato de eu querer salvar aquele que me deu a vida, né? Então, é quase que um delírio infantil de um filho que deseja fazer isso, porque ele sabe que na prática isso vai ser impossível. Agora, é importante também, Adriana, falar o que é o salvar, né? O que é o salvar para vocês, né? Salvar é querer suprir todas as necessidades dos pais, né? Querer retirar todo o sofrimento dele. Puxa vida, o sofrimento deles, eles aprenderam a lidar, eles deram conta da maioria. Aquilo é a vida deles. Se você tirar esse sofrimento, você tira a vida deles, tira a dignidade. Então é importante que as pessoas, que é no sofrimento que a gente ganha essa bagagem para poder superar as diversidades da vida, né? Então, o salvar é isso. Não é vou deixar meu pai morrer, vou salvar. Não, por favor, gente, não é isso, tá? Quando é, então, que o dar e o tomar, ou dar e receber, vão se equilibrar? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Quando eu digo que os pais dão e os filhos recebem, e se eu, enquanto filho, eu estou recebendo o que os meus pais deram, quando é que esse fluxo vai se equilibrar na minha vida? Como é que os filhos vão poder retribuir aquilo que eles receberam dos pais? Olha aí, é bem assim mesmo, por meio do fluxo da vida, ou seja, passar adiante o dom da vida e o bom legado que eles receberam, tá? Isso significa o quê? Eu vou passar isso adiante quando eu tiver, por exemplo, os meus próprios filhos. Aí sim eu vou me tornar maior e eles menores. Ah, mas eu não tenho filho. Não tem problema. Todo e qualquer dom criativo na vida, e tem várias opções, é gerar vida. E quando você gera vida através do seu poder criativo, você está passando, sim, adiante um dom muito precioso, que é o dom da vida. Pois bem, se as leis sistêmicas do pertencimento, da precedência e o equilíbrio das relações de troca estão fluindo de uma forma favorável, tranquila na vida de cada um de vocês, se essas leis são cumpridas, então vai ter provavelmente um equilíbrio, harmonia e sucesso. Se elas são descumpridas, o que vai acontecer? Aí vai ser problema, gente. Se elas são muito descumpridas e sequer percebidas, as desordens, vão trazer emaranhamentos, sofrimentos e fracassos, infelizmente. A gente não herda apenas aquilo que de positivo veio vindo no nosso sistema familiar para nós. A gente herda também, muitas vezes, os infortúnios e os fracassos. Isso precisa ser reconhecido e precisa ser, principalmente, ressignificado. A gente tem um segundo módulo, que é da psicologia analogia, e ele mostra muito isso, porque a gente se volta muito para o bolso, para o financeiro, né? E muitas vezes a gente está representando ou está sendo fiel a uma situação de antepassados. Por exemplo, está me fugindo o nome aqui, mas espera aí, que é a questão da neurose de classe, né? Quase que uma autossabotagem dizendo eu não mereço ser próspero. Eu nasci para ser um quebrado. Por quê? É uma neurose. Eu posso estar ligado a antepassados que passaram por isso. E hoje, em nome do amor inconsciente, eu tento lembrar aquilo. De uma forma distorcida. Eu tento honrar aquilo de uma forma distorcida. É como se você dissesse assim, meus bisavós, meus avós passaram fome, por exemplo, lá no Nordeste. Foram retirantes e quase não tiveram o que comer. Então, em uma honra inconsciente, eu também precisaria, para pertencer a esse sistema familiar, ser como eles. E aí eu acabo não tendo um sucesso, por exemplo, na minha vida financeira. E nós estamos num país que tem muito isso. Tanto a questão migratória de outros
países para cá, porque ninguém, a grande maioria chegou aqui quebrado, fugindo da fome, fugindo de várias situações de guerra. A gente tem aqui os habitantes primeiros da terra, que eram os índios que perderam as terras. A gente tem os negros que chegaram aqui debaixo de chicote. Então, na nossa família, no nosso gênio, na nossa mente, tem todas essas dores. Nós estamos aptos a ter todos esses emaranhamentos, a passar por todos esses sofrimentos e a vivenciar todos esses fracassos. Agora, então é o fim? Não, não é o fim, é o começo. Qual o começo? Eu vou fazer diferente. Eu vou deixar de ser cópia para me tornar original. Isso é muito importante, realmente é importante. Nós brasileiros temos toda essa herança, né, dentro de nós, no nosso inconsciente coletivo. Então, para que a gente cumpra as leis sistêmicas a contento, como deveria ser, para todos serem felizes para sempre, as leis sistêmicas passam sempre pelo reconhecimento dos papéis, aonde é o meu lugar, o que eu devo fazer, qual o meu papel, né? Elas passam pelo acolhimento. O acolhimento é a compreensão, é o dizer sim, eu entendo agora, e eu agir de uma maneira menos ofensiva com relação ao histórico que chegou até mim. A reconciliação é o dizer sim, eu aceito, como foi, como é e como chegou a mim. E agora eu posso fazer diferente. Passa pela aceitação, eu aceito e reconcilio, essa é a sequência, né, de um bom cumprimento de lei sistêmica, e envolvendo tudo isso, no começo, meio e fim, nós temos o respeito. O respeito, gente, é a base para tudo isso. Tá? Sem respeito, nada vinga. Nem relacionamento. Se eu não respeito a família da minha parceira, se eu não respeitei das minhas parceiras, por isso que já começou dando errado, né? Faltou respeito. Entrou em guerra, entrou em competição. Então, eu respeito para a aceitação do passado, para a aceitação da vida pessoal, que a pessoa tem direito à sua individualidade, eu tenho que respeitar isso. Se eu tenho muito ciúme, isso demonstra que eu estou emaranhado em alguma situação. Tá? Nas reconciliações, puxa vida, sem respeito não faz. Se eu não te respeito, não faz. Esse negócio de, eu não tenho nada contra ele, não, mas ele lá e eu aqui. Puxa vida, que reconciliação foi essa? Não existiu. E no curso, como a gente tem muita prática, quando a gente trabalha muito com o corpo, né, a gente consegue, às vezes, detectar aonde aquela dor está presa no seu corpo, aonde aquilo está somatizando e virando uma doença. E você tem uma oportunidade de ressignificar o seu olhar e a sua saúde. A gente vê também fracassos, né? A gente costuma dizer muito, Hellinger fala muito isso, a mãe é o sucesso, o pai é o mundo. Não é isso? Uhum. É isso. A vida, o mundo. Como que eu vou ter sucesso? Eu me dou bem com a minha mãe, mas como eu vou ter sucesso se eu não vou para o mundo, eu não fui para o meu pai? Né? Ou, às vezes, eu fui muito para o meu pai e não fui para minha mãe. Então, eu tenho muita ação, mas em vão. Por quê? Porque eu nego a minha mãe. Eu nego o sucesso. Né? Voltando, em várias áreas da vida. Então, é preciso ter o quê? Para que tudo isso faça sentido. O equilíbrio. Sempre o equilíbrio, né? Solução sistêmica para a nossa vida é o quê? Restabelecimento das ordens básicas, que são essas que a gente falou. Conforme a gente disse ainda há pouco, dentro de cada uma dessas leis tem uma série de outras mini-leis que a gente também deve conhecer para que a gente possa ter uma aplicação prática na vida. Então, o que é uma constelação sistêmica? Nossa, como as pessoas nos perguntam isso, diariamente a gente responde ao longo dos anos, não é? As mesmas respostas. E agora a gente está vendo que as pessoas estão chegando cada vez mais perto da consciência sistêmica
e a gente acredita que é assim que é para ser. O que é? A constelação sistêmica é a representação do mundo interno de um sistema através do mundo externo. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, em um grupo, é possível sim que outras pessoas que estejam fazendo parte desse grupo possam representar o mundo interno da Adriana, através delas, que é o mundo externo, e trazer à luz aquilo que estava encoberto, aquilo que não estava sendo visto, aquilo que precisa ser reorganizado. Gente, tem uma notícia muito triste, porque para enfrentar tudo isso aí precisa ter coragem. Às vezes a coragem a gente vai enfrentar, vai encontrar lá no fundo do poço. Mas se eu ficar dando aquela desculpinha, mas vão saber da minha vida, pô, tá escondendo o quê? Né? Mas eu vou me expor. Uai, gente, como é que eu quero melhorar de vida se eu não suporto olhar a minha história? Se eu não suporto olhar o meu corpo, o que eu recebi? Né? Eu não suporto olhar quem? Os meus avós, que eram muito pobrezinhos, os meus pais que davam pancada um no outro o tempo todo, a minha dor de criança ferida. Então, é preciso coragem. Se não tiver coragem, procura um bom médico e peça um remédio para remediar o seu problema. E continua sofrendo internamente, né, gente? A constelação existe, e eu acho, além de ser bem poética essa frase, mas eu acho que ela faz jus ao que ela expressa. Existe uma constelação para quê? Para buscar trazer de volta o fluxo do amor aonde quer que ele tenha sido interrompido. A constelação, por excelência, ela é um trabalho profundamente amoroso, um trabalho profundamente resgatador daquilo que um dia foi perdido, aonde quer que ele tenha sido perdido. Por isso é que a gente fala o resgate do fluxo do amor, porque este amor existe, só que ele está perdido em algum lugar no tempo e ele precisa ser resgatado. E voltando ao respeito, eu como constelador, eu como terapeuta, eu tenho que identificar até onde o meu cliente, o meu paciente tem condições de chegar na sua dor. Então, é a coragem de quem se submete e o respeito do profissional que vai atender. Por isso, nos slides lá atrás tinha acolhimento. Se a pessoa não suporta chegar naquele ponto, como que eu vou levar ele àquilo? Eu tenho que primeiro estabelecer confiança, uma estrutura legal para a pessoa poder ter a confiança e expor a sua dor. Porque em uma constelação, também numa visão poética, a gente abre uma ferida. E quando eu vou abrir essa ferida, eu tenho que deixá-la melhor do que quando eu encontrei. Eu tenho que fazer asepsia, eu tenho que limpar, eu tenho que procurar curar e não aumentar essa ferida. Hellinger falava sempre, em todas as obras dele, que o constelador, é necessário que ele se encontre sem intenção e dentro do centro vazio. É fácil falar isso, mas é uma longa jornada para alcançar. Muito longa. E muitas vezes, muitos que são consteladores certificados podem ter dificuldade em encontrar esse centro vazio até hoje. O que é esse centro vazio? Né? Tem um texto do Jung também que fala isso em outras palavras, mas o centro vazio que o Hellinger diz é abrir uma constelação, me colocar nessa situação sem intenção, sem querer salvar as pessoas que estão ali, os constelados, os representantes. Nesse texto do Jung, se eu me recordo bem, ele fala muito voltado aos psicólogos, né? Mas hoje todos nós temos que criar um pouco, ser um pouco psicólogo para poder estar nesse mundo, para poder conviver com as situações, né? Então esse texto fala bem assim, algo como o bom psicólogo é aquele que realmente conhece as dores de quem o procura. Então ele tem que ter curado as dores dele. Eu me torno um bom curador se eu tiver as minhas dores curadas. Tudo bem que curadas é uma palavra meio forte, né? Pode aparecer até como enganando alguém, né? Mas tirando essa maldade,
eu tenho que curar as minhas feridas para eu conseguir um centro vazio e para eu respeitar a dor do outro, né? Então, isso é legal. Jung falou isso, Hellinger falou isso, já ouvimos isso em outras escolas também, né? A própria psicologia freudiana, respeitar, saber até onde a pessoa tem que ir, para evitar que a pessoa saia pior do que como chegou. Essa é a ideia, né, gente? Olha, que vocês estão vendo aqui já são fotos lá do nosso instituto, do Instituto Aleph, né? Integração e Consciência. Aqui nós fazemos os nossos encontros. Constelações sistêmicas, então, elas servem para reorganizar e reconstruir a imagem do nosso lugar dentro do sistema, ressignificar as feridas e memórias infantis. Nós não acreditamos em constelações que não trabalhem as nossas crianças internas de cada um, porque a nossa criança interna ela traz muita dor, e a dor da nossa criança interna aberta, né, a ferida exposta, na fase adulta ela explode nos relacionamentos. Então nós precisamos começar do começo. E a gente pode trabalhar sim traumas infantis, né? As injunções, os mandatos infantis que a gente carrega até a fase adulta. Constelação também serve para dissolver os conflitos humanos existentes e ampliar a consciência sistêmica das pessoas consteladas, e não só das consteladas, mas como todos os participantes dos encontros e as pessoas em geral. Ampliar a consciência sistêmica é alargar a nossa visão de mundo, é olhar para os relacionamentos humanos de uma forma mais humana, de uma forma mais lúcida, mais consciente de tudo que se apresenta. Então, a gente vai chegar a uma conclusão muito importante em conjunto quando a gente tem consciência sistêmica. Não há culpados. Todos temos uma história. E existem muitas histórias atrás das histórias. É aquela questão muito da visão holística. Eu vou atrair aquilo que eu estou precisando. Então, se eu atrair um parceiro agressivo, é porque algo em mim vibra ou discrimina ou não aceita um agressor. Uma agressão dentro de casa, um pai, a mãe, um avô, né? Então, eu vou atrair aquilo que eu preciso para melhorar como humano e não negar ele. Como acontecem as constelações? Para quem não conhece ainda, né? Antigamente a gente falava sobre constelação, as pessoas falavam, o que é isso? Tem a ver com estrelas, conjunto de estrelas, não é? Tem a ver com astrologia? Não, gente, constelação, na tradução literal, ela veio do alemão, e constelação em alemão significa colocação, tá? Colocação de pessoas. Colocação do meu sistema familiar. Isso. Então, uma constelação ela acontece de uma maneira simples. Exposição da questão pelo cliente, o cliente vem e fala um tema, uma questão, né? Em seguida tem a escolha dos representantes quando é em grupo, nós vamos falar sobre os formatos daqui a pouco. A colocação dos representantes no espaço, por isso o nome constelação, ou seja, colocação. Detecção das sensações, das percepções e dos sentimentos daqueles que estão representando ali, né? E, finalmente, a busca de soluções sistêmicas libertadoras. Um processo de uma constelação passa por esse caminho aí que nós estamos vendo. E nem toda constelação a gente consegue atingir a solução sistêmica. Mas com o respeito, sabendo até onde a pessoa tem condições de ir, estando no centro vazio, a gente dá um passo de cada vez. Muitas a gente consegue uma reorganização necessária. Quem? Os consteladores? Não, o próprio campo sistêmico. O constelador é apenas um instrumento sempre, né? Já dissemos, sem intenção, né? Então, quando o campo sistêmico permite, a solução pode ser desde a reorganização daquele sistema, tá? Até a ampliação de consciência de quem está sendo constelado. As duas coisas andam juntas. E algumas constelações também são só para a pessoa poder ganhar consciência. Algumas podem até ser interrompidas se for o caso, mas a gente tem que ter o bom senso, né? O constelador tem que ter o bom senso o tempo todo para saber até aonde ir. Lembrando sempre que um bom constelador, ele leva o cliente só até onde ele próprio já foi.
né? Ou seja, se trabalhando também. Acho que é qualquer profissional, não? Principalmente os da área da ajuda, né, gente? Aqui nós temos uma foto da inauguração da nossa nova sede, que foi agora no finalzinho de janeiro, na entrada de 2020, tá? E o nosso espaço está no coração de Brasília, agora de uma maneira mais fácil ainda de acesso para as pessoas. Falando nos formatos das constelações, nossa, antigamente a gente só tinha constelação em grupo, hoje nós temos constelação feita de forma individual, online, que é ainda mais agora que não é uma fase que nós estamos vivendo, a gente está se reinventando bastante, nós estamos trabalhando também com as constelações online, né? Inclusive para os cursos, tá? E trabalhando também à distância, você pode fazer com as pessoas em qualquer lugar, porque a pessoa estando presente, o sistema dela também está. Existem constelações com aspectos, sintomas, nós trabalhamos também fazendo constelação para problemas de saúde. Aspectos, a gente engloba aqui as estruturais, né? Onde a gente coloca sentimentos, percepções, sensações, tópicos. Quando a gente trabalha, por exemplo, numa constelação organizacional, a gente trabalha com setores, com as divisões, com as áreas, né, que compõem aquele sistema. Aonde existe um sistema instituído, constituído, é possível se fazer e abrir uma constelação. Constelação velada, que é aquela constelação onde o constelado está presente em um grupo, por exemplo, mas ele não gostaria de se identificar. Então, ele preserva a imagem dele e a constelação acontece normalmente com as pessoas que estão, por exemplo, ali presentes e ninguém sabe no grupo quem está sendo constelado. A gente precisa respeitar a escolha de cada um, tá? E a prontidão de cada um. Tem a constelação pedagógica linda, fantástica, feita nas escolas, nos sistemas educacionais, onde a gente pode, inclusive, já preparar as nossas crianças dentro do conhecimento sistêmico. É maravilhoso, né, gente? Quanto mais cedo a gente começar com a consciência sistêmica, muito melhor será o futuro das próximas gerações. E também temos as constelações que hoje são feitas no nosso judiciário. Veio com muita força no judiciário. O judiciário se tornou a vitrine das constelações, né? E no judiciário, como não poderia deixar de ser, elas são feitas mais num estilo de exercícios sistêmicos, né? Ou seja, elas não vão tão profundamente como as outras constelações, mas tem um efeito também bem interessante. Existem outros modelos de constelação, mas a gente foca muito nesses aqui, tá? A gente respeita todos, foca nesse aqui, que é o modelo tradicional, clássico. E aí nós chegamos finalmente no nosso curso de formação em constelação e consciência sistêmica. Estamos agora no dia 16 de maio, né? Começando a próxima turma. Nós começaremos, a turma já está formada, temos algumas poucas vagas ainda e nesse formato que nós oferecemos, seria totalmente presencial, mas nós já estamos desenvolvendo com a turma atual as aulas teóricas online, com bastante sucesso, através da plataforma Zoom. O pessoal tem gostado bastante. E, então, é importante que se diga que enquanto a gente puder passar o conteúdo, não é? Enquanto essa questão da pandemia está aí tão presente nas nossas vidas, nós estaremos fazendo online e num momento oportuno, a parte prática será completamente completada. Ou seja, nós temos aí 2 formatos de curso, que é 11 módulos para se tornar um constelador, que são 200 horas aula, dá aí por volta de 11 meses ou 1 ano com intervalo de 1 mês de férias, né? Ou 8 módulos para desenvolvimento pessoal. Ou seja, aquelas pessoas que buscam o curso de formação para cuidarem de si. Tá? É bem transformador. Já os 8 módulos é bastante transformador. Muita gente de consultório, eu atendo pacientes em consultório há mais de 26 anos e eu posso dizer que existe o período antes constelação e pós-constelação. Muita gente de consultório trocando o setting de terapia, né, de acompanhamento terapêutico, pelo curso por várias vantagens, né?
inclusive em termos de tempo e financeiro também, porque o curso fica mais barato, viu, gente? Bom, a programação é essa que nós estamos vendo aqui. Nós temos uma diversidade de módulos. O primeiro módulo, a gente tem uma visão sistêmica geral, conforme vocês estão vendo aí, está também no nosso site, né? O segundo módulo, a gente estuda as heranças transgeracionais, a memória familiar, os instrumentos da psicogenealogia aplicados às constelações. O terceiro módulo, a gente fala sobre relacionamento de casal e as armadilhas do ego. No quinto módulo, o quarto módulo, nós vamos ver a questão de saúde. Nós temos um corpo docente bem experiente, bem robusto, com a presença de algumas docentes parceiras, que vocês podem também ver no nosso site. Já são já oferecem curso no Brasil inteiro também. Aqui nesse módulo de saúde, nós temos a doutora Andréa Cussiol, né? Que traz a nova medicina germânica. Que traz a nova medicina germânica e tudo mais. Conceitos de epigenética no quinto. No sexto módulo, nós temos aplicado no campo pedagógico. No sétimo módulo, atendimentos individuais. No oitavo, nós temos nas instituições públicas, nas empresas. O nono, ampliando a consciência do constelador. E os dois últimos módulos, prática supervisionada. Esses dois últimos módulos, nós damos muita ênfase. É muito necessário. Um bom constelador, sem prática, ele vai ficar só na teoria. Ele não vai conseguir conduzir nem individualmente, nem em grupo, nem online. Precisa se praticar muito. E é nosso intuito também oferecer essa prática supervisionada. Tá bom? Consciência sistêmica não dá mais para adiar. O novo tempo requer ação consciente. Ser e pensar pleno por tudo e por todos. Essa é a nossa proposta, é a proposta do Instituto. Fechamos aqui com essa frase do Hellinger que diz: a reconciliação começa em nossa alma. Quando o que quer que seja que rejeitamos ou do qual temos vergonha é reconhecido ou mesmo amado, então nós podemos nos tornar mais completos e em paz. Né? Estamos aqui fechando, então, com essa pequena frase singela, simples e profunda. E atual. E muito atual. Não é o muito que sacia, e sim o essencial. Bert Hellinger. Nós temos, então, o nosso site que vocês podem visitar. O nosso Instagram é o @Instituto Aleph, tá? E estamos aqui, então, à disposição de vocês para essa nova turma que já está formada e que vocês, se quiserem se sentir o chamado no coração de vocês, vocês serão muito bem-vindos aqui entre nós. Tá? Fica o convite, ficamos felizes em poder estar com vocês nessa aula e esperamos nos ver em breve. Legal, gente. Obrigado. Né? É um tema que a gente gosta muito. É uma abordagem fantástica. Confio muito nela. Isso aí, fica o convite. Voltando aos encontros, também fica esse convite. Venha conhecer. Venha tirar sua dúvida aqui. Espaço sempre aberto para vocês. Um grande abraço, fiquem bem, até breve.